28 de novembro de 2022, estou com a febre desde ontem, então já te peço desculpa aí pela voz, por tudo, a garganta não está muito legal, estou esperando melhorar, mas não poderia deixar de entrar para conversar com vocês sobre os assuntos do dia. O assunto mesmo do dia é o Eduardo no Catar, né? Bem, eu não sou Eduardete, não acho que o Eduardo seja a solução desse país, e não atiro na mesma trincheira. Então esse é um assunto que ele vai ter que resolver com os eleitores dele, com os seguidores dele, mas acho que os nossos problemas são muito mais profundos do que discutir a vida do Eduardo. As raízes do mal, né, que estão aqui no Brasil são igualmente profundas e a gente vai ter muito trabalho para extirpá-las de uma vez por todas. E é sobre isso que eu sempre me propus a fazer, falar. Vocês podem entrar aqui no meu perfil, vocês vão ver que eu não fico atirando na mesma trincheira. Por mais que eu tenha críticas, né, mas se eu for consultado, eu falo com essas pessoas acerca daquilo que eu vejo que estão erradas nos caminhos que elas fazem. Mas se eu não for consultado, eu também não falo. Pois bem, nesse momento há em curso um projeto, uma ideia de comunicação. E nada do que a esquerda faz, pessoal, isso você precisa saber. Talvez eu entre ao vivo para falar sobre isso. Nada do que a esquerda faz é à toa. Tudo eles têm um plano de comunicação. Você lembra dos Mais Médicos? Pois é, ele foi precedido de 5 ou 6 reportagens do Fantástico tratando de máfia da prótese, máfia disso, máfia daquilo, máfia do marca-passo, enfim. Eles criminalizaram os médicos brasileiros para poder justificar a vinda dos Mais Médicos. E assim vai. E agora eles estão num problema. Por quê? Porque já começam a surgir matérias, né, de cova aberta, de sepultura, falando da morte da Covid. E para eles isso é um problema, eu sei que eles estão estudando isso agora. Por quê? Porque eles alegam que o atraso da vacina, que não existiu, né, foi responsável pela morte de, 600 mil pessoas, e que o Bolsonaro é genocida por causa disso. Acontece que depois de 3, 4 doses as pessoas continuam morrendo. E se eles utilizarem esse tema, provavelmente esse discurso vai cair. Mas talvez eles vendam o Bolsonaro de genocida. Vendam por quanto? Eu vou falar para vocês. 200 bilhões. É isso. Na verdade, o que eu percebo que já começa a surgir no horizonte no movimento da esquerda é o seguinte: eu queria que você até compartilhasse esse vídeo para outras pessoas entenderem. Assim que acabar a Copa, eu imagino que até o OMS vai se manifestar acerca da Covid-19, do retorno da Covid-19. E acho que a Globo, entre outros, vão intensificar essas postagens de tocar o terror na população. E a ideia é a seguinte: olha, a gente precisa estourar o teto de gastos porque a pandemia voltou. Então, quem votar contra o estouro do teto de gastos é genocida. Então, assim, nós precisamos de explorar o teto de gastos, estourar o teto de gastos para poder salvar as pessoas. E quem não for a favor disso, obviamente, é a favor da morte das pessoas. É essa dicotomia que eles vão trabalhar para poder conseguir explodir de uma vez por todas a nossa responsabilidade fiscal e quebrar a economia do nosso país. Entendeu? Podem anotar aí, isso está em curso, está em andamento, e nós precisamos de encontrar uma forma de denunciar isso. E como é que a gente pode denunciar isso? Mostrando, por exemplo, que quando eles botam a mão em dinheiro, eles não salvam a vida de ninguém. Eles pegam, por exemplo, um recurso que seria para comprar respiradores e desvia todo esse recurso para o próprio bolso e esquenta a operação com uma nota de uma loja de maconha, como aconteceu no consórcio do Nordeste. E que, infelizmente, nós não temos Ministério Público Federal, a gente não tem Senado, a gente não tem instituições para colocar todo esse grupo na cadeia. Então fiquem atentos. O teto de gastos agora, a justificativa da explosão do teto de gastos vai ser salvar vidas. Eles só estão esperando a Copa. Quando terminar a Copa, deu o apito final do último jogo, a Covid volta com força. Até lá a Copa tem esse escudo protetor. Entenderam, né? Então fiquem atentos, porque essa vai ser a discussão para poder justificar o estouro do teto de gastos. Fiquem bem.